porque Deus destruirá pessoas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 9 está escrito: Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Acreditar que Deus é amor e que Deus não destruirá os que vivem na prática da injustiça é ter uma visão totalmente equivocada da santidade de Deus. A graça não diminuiu a justiça de Deus. Pelo contrário, a graça revelou transparentemente a perfeita e completa justiça de Deus. Não pense que Deus tomará o injusto por inocente. Vamos aprender 3 exemplos para acreditarmos que Deus irá destruir pessoas. Mas, antes de continuarmos com esse pensamento, não podemos esquecer que Deus ama tudo que Ele criou. Deus almeja salvar a todos. Jesus morreu por todos. Mas, infelizmente, nem todos aceitam ser salvos, nem todos querem ser salvos. Deus respeita a escolha de todos. O primeiro exemplo para acreditarmos que Deus destruirá pessoas está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Deus não poupou os anjos. Essa razão nos mostra o quanto a justiça de Deus prevalece, mesmo sendo um Deus de amor. Deus, em sua infinita sabedoria, não deixaria o céu em perigo. Esses anjos estavam decididos a fazerem parte da rebelião que Satanás criou contra Deus. Poderiam facilmente intoxicar a fidelidade dos anjos leais a Deus. Deus lançou para fora do céu, reservando-os para a destruição final no juízo de Deus, no grande dia. O segundo exemplo está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Deus destruiu homens, mulheres, idosos e crianças. Destruiu a natureza, os animais, tudo foram varridos da face da terra. Deveria ter sido a cena mais aterrorizante da história humana. Deus conhece o coração de cada ser humano, sabe e conhece os desígnios do coração. Os corações das pessoas antigas estavam voltados para o mal, estavam dominados pelos apetites carnais. As suas obras eram abomináveis aos olhos do Criador. Já não mais sensibilizavam com os apelos do Espírito de Deus. Suas gerações cresceriam em plena continuidade com o que era mal. Não tinham mais interesses às coisas santas. Não respondiam mais ao chamado para o arrependimento. Estavam decididos a continuarem no pecado, sem remorsos das consequências que viriam. Deus os destruiu com o dilúvio. Os injustos que foram mortos pelo dilúvio estão aguardando inconscientemente a segunda ressurreição para fazerem parte do juízo executivo de Deus. Eles serão castigados e destruídos para sempre. O pecado será destruído por Deus, e todos os pecadores que não se arrependerem, não se converterem de seus maus caminhos, serão destruídos
juntamente com os pecados cometidos. Ao lado da justiça de Deus anda a graça. Isso é demonstrado em sua misericórdia. Deus salvou Noé e sua família. Não permitiu a extinção dos animais, dando uma nova chance de vida para a raça caída. Deus salvará os que aceitarem o seu chamado e destruirá os que não querem largar o pecado. O terceiro exemplo para acreditarmos que Deus destruirá pessoas está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Essa razão foi dada como exemplo para os que continuam na prática da iniquidade. Tudo que os homens dessas cidades faziam era desprezível aos olhos de Deus. Sua depravação, imoralidade e crueldades passaram dos limites da paciência de Deus. Deus viu que a continuidade de suas vidas aqui na terra contribuiriam mais e mais para o mal. Deus destruiu com fogo. Deus não poupou nenhum deles, com exceção de Ló e sua família. Essa cena nos traz uma luz de como a justiça de Deus atuará no grande dia do juízo de Deus. Aquele que se humilhar e confessar seus pecados a Deus, receberá o perdão e será salvo. Mas aquele que escolher viver uma vida cheia de pecado, uma vida perversa e ímpia, esse será destruído juntamente com o pecado e o diabo no lago de fogo no dia do juízo de Deus. Se hoje temos a certeza de que Deus nos oferece a vida eterna em Cristo, e o diabo nos oferece uma vida de sofrimento e morte eterna, por que não escolher andar com Jesus? Por que não aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida? Jesus morreu para te salvar. Jesus ressuscitou para te salvar. Jesus voltará para te salvar. Deus abençoe você. Um forte abraço de seu irmão André.